Agora a gente vai falar sobre a história do neto que enterrou a própria avó. E quem me chama novamente, direto de Mesquita, na Baixada Fluminense, é a repórter Anabel Reis. É que ela tem mais informações sobre o caso bárbaro desse neto, que enterrou a avó, uma idosa de 83 anos, no quintal de casa. Um caso absurdo, a dona Adélia. Anabel, o que você me conta? Felipe, é um caso muito chocante e com muitas perguntas ainda sem resposta. Por isso eu estou aqui com o delegado responsável por essa investigação, Daniel Rosa, para que ele possa contar o que motivou o Paulo Júnior, de 34 anos, a enterrar a própria avó, a Adélia Silva, de 83 anos, no quintal da casa dos dois. Boa noite, Daniel. Eu queria que você falasse para a gente o que motivou esse neto, se vocês já sabem, a enterrar a própria avó no quintal de casa. Boa noite, Anabel, Felipe, a todos os que nos assistem. Assim que chegou essa notícia aqui para nós, da 53DP, que esse homem poderia ter enterrado a própria avó em casa, a gente foi para o local, conseguimos diligenciar e lá, de fato, comprovamos. Ao chegar na residência dele, nós tomamos um susto, uma vez que havia em uma cova rasa, ele havia enterrado a sua avó. Então, nós fizemos algumas diligências naquela localidade, conseguimos, com a ajuda, desenterrar aquele corpo e submeter ele à perícia. Esse homem está respondendo pelo quê? Pela ocultação de cadáver? Já se sabe se essa mulher morreu de causas naturais, se ela foi assassinada? Ele foi preso em flagrante, foi feita a prisão dele em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver e agora a investigação ela prossegue a fim de determinar se de fato ele matou ela, qual era a intenção de ocultar o cadáver dela, se era para receber algum benefício, alguma assistência do governo ou algum outro interesse dele que o desenvolver desse inquérito vai revelar. Agora, os dois moravam nessa casa, uma idosa de 83 anos, ele e a mãe desse rapaz também, que é acamada. Então, como é que esse caso chegou até a delegacia? No local a gente constatou que ele, além da avó, ele cuidava também da mãe e resolveu, após a morte da avó, enterrá-la no próprio quintal. Então, nesse dia, frequentadores da igreja para que essa mulher fazia parte procuraram aqui policiais civis da 53DP e noticiaram que ela havia desaparecido dos cultos, que ela estava sumida alguns dias da igreja e desconfiaram disso e vieram até nós aqui nos procurar pedir ajuda. Então, nós fomos até a casa dela e lá encontramos o seu neto, o Paulo, a pessoa que foi presa. E após algumas conversas, perguntas, nós conseguimos descobrir que ela havia morrido há 2 dias antes e ele havia enterrado ela no quintal. Então, isso é uma conduta extremamente reprovável. Ele foi imediatamente preso pelo crime de ocultação de cadáver e a gente orienta toda a sociedade, a população, para que não faça isso. Ainda que a pessoa não tenha recursos financeiros para providenciar um enterro de um parente, de um amigo, de um ente querido, para que ela não tome essa atitude de esconder, de ocultar esse cadáver no próprio quintal, algum terreno baldio, e procure um serviço da prefeitura. Aqui na cidade de Mesquita, a prefeitura disponibiliza desse serviço para dar essa assistência social à população e a maioria das prefeituras também contam com esse apoio. Tendo em vista que a prefeitura custeia esse tipo de enterro, vocês investigam se essa idosa recebia algum tipo de benefício? Porque poderia ter motivado esse homem a enterrar a avó em casa? Ele vivia desse benefício? É uma das linhas da investigação, dessa investigação que vai prosseguir, a fim de determinar por que esse homem fez isso com a sua avó, uma pessoa querida, se ele de fato queria ocultar esse cadáver para continuar recebendo benefício. Ela era uma das beneficiárias de um programa assistencial do governo, então nós vamos agora nos debruçar sobre isso para saber se ele queria continuar recebendo esse benefício ou se ele tinha alguma outra intenção de esconder o corpo dessa senhora. Chama a atenção que tem uma outra pessoa que necessita dos cuidados dele, também é acamada. Ela sabia da situação, o que tinha acontecido. Como é que está essa mulher agora? Essa é a mãe dele, ela estava na casa, sob os cuidados dele, então ela tinha conhecimento, sim. Numa breve entrevista dos policiais civis dentro da residência com ela relatou que tinha conhecimento, que ele havia feito isso. Ela reprovou assim que soube desse comportamento, quando ele contou para ela falou que reagiu de forma negativa, mas não tinha muito o que fazer, uma vez que era uma pessoa também idosa e acamada, que era cuidada pela própria pessoa que foi presa. Como é que fica agora a situação da Adélia de Barros Silva? Ela
vai ter direito a um enterro? Como é que ficou a situação dessa senhora de 83 anos morta? O corpo dela ainda vai passar por perícia? Nesse dia, após as diligências que foram feitas, assim que o cadáver foi descoberto e desenterrado, foi submetido a uma perícia. Os peritos da Polícia Civil que lá estavam fizeram a perícia desse local, desse crime, e ela foi removida para o IML a fim de ser feita uma perícia pelos peritos legistas, que é chamada perícia de necrópsia, a fim de determinar a causa-morte. Após isso, ela se encontra no IML e nós aqui da Polícia Civil já acionamos aqui a Prefeitura de Mesquita para que coloque em prática esse programa de assistência para pessoas que não têm condição de prover um enterro digno. Então, foi feito esse acionamento e nós vamos aguardar essas medidas administrativas aqui do município. A princípio, ele está respondendo pela ocultação de cadáver, mas a investigação vai prosseguir e, se for comprovado, ele pode responder por outros crimes? Pode sim. Num primeiro momento, a investigação é de ocultação de cadáver. Ele foi preso em flagrante por esse crime, é um crime afiançável de 1 a 3 anos, foi estipulada uma fiança e essa investigação ela vai prosseguir para saber, de fato, a causa-morte dessa pessoa e qual é a intenção dele, qual é o dolo em ocultar, esconder esse cadáver das pessoas. Se ele queria, com isso, atingir algum benefício financeiro, se ele, com isso, queria obter alguma vantagem. Então, é isso que a investigação, a partir de agora, ela vai se debruçar para tentar descobrir o que, de fato, motivou essa pessoa a enterrar uma pessoa querida, a própria avó, no quintal de casa. Muito obrigada, Daniel Rosa. É um caso que choca, né, Felipe? Mas o que conforta é saber que agora a Adélia de Barros Silva vai receber o enterro merecido, uma idosa de 83 anos que estava escondida em casa, né? O corpo dela enterrado ali e depois de os amigos da igreja sentirem falta dela, o corpo dela foi descoberto ali e agora uma investigação vai prosseguir para determinar qual foi a causa-morte, se ela morreu naturalmente ou se tem algum crime envolvido nesse caso.